Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Neste ano de 2012, comemoramos o ano do centenário de Nelson Rodrigues. Muitas montagens em cartaz já, montagens do Nelson Rodrigues e outras que ainda entrarão em cartaz no decorrer do ano de 2012. Nós vamos falar sobre uma delas que se destaca, que está em cartaz na Casa das Rosas, é a valsa número 6. Para isso nós convidamos aqui a atriz Lígia Paula Machado, ela que também produz esse trabalho. Muito obrigada pela sua presença, Lígia. Imagina, Patrícia. Boa tarde. Obrigada pela brecha. Como é que é essa história de estar em cartaz com um único monólogo que o Nelson Rodrigues escreveu? E ainda no ano do centenário. Uma responsabilidade a mais. Muito, exatamente. A gente começou esse processo em 2009, essa ideia de colocar esse monólogo no palco. Com o Dan Rossetto. O Dan Rossetto me deu o texto e falou, por que não montar esse texto? E eu te digo que eu fiquei meio receosa no começo, por ser um monólogo. O meu ideal, assim, o que eu sempre trabalhei em cena, foi muito a questão da ação e reação com o outro em cena. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ficar 1 hora sozinha no palco? Aí a gente começou a fazer leituras, enfim. E de 2009 para 2012, você há de concordar comigo que foi um bom tempo, não? Então, eu tive a ideia de colocar o espetáculo primeiro na Casa das Rosas. Porque para eu fazer uma produção, a produção é minha, precisa ter muitos motivos para se colocar no palco. Então tem que ser o lugar certo, na hora certa, o texto certo, enfim. Eu sou muito assim, sabe? Depois que eu consegui o apoio da Casa das Rosas, parece que tudo foi desmembrando, tudo foi criando vida, sabe? A ideia foi se concretizando mesmo, de verdade. Foi, porque aí o Dan Rossetto também, ele falou assim pra mim, vamos fazer esse texto, não na sala, porque as montagens na Casa das Rosas são feitas na sala 1 e 2. Uhum. Vamos conversar com o Doni, que é o coordenador da Casa das Rosas, para ele permitir que a montagem seja feita na casa em si, pra gente utilizar vários cômodos, o hall principal. Daí que eu comecei a encher o saco do Doni para ele poder permitir que o espetáculo fosse encenado na casa. Então a montagem é utilizada, o hall principal, a escadaria, as salas do lado. E esse processo me deu muito autoconfiança, porque eu consegui perceber que a nossa montagem ela poderia ser diferente das outras montagens do Valsa número 6, que eu já assisti já umas 3 montagens, inclusive a que está em cartaz agora, porque não tem só eu em São Paulo em cartaz com essa peça, já é uma responsabilidade maior. É bom até falar disso, né, que tá falando da concorrente, para as pessoas saberem, existem 2 montagens de qual a gente está falando. Então a tua é da Casa das Rosas. A minha é da Casa das Rosas, a direção do Dan Rossetto, com a atriz Lígia Paula Machado. E tem a outra montagem, que é com Marco Antônio Brás, que está no Eugênio Kuzner, que está desde o finalzinho do ano passado, que eu fui assistir também. Porque o bacana é esse. Ano do centenário, as pessoas elas estão motivadas a assistir as peças do Nelson Rodrigues. Então, o que eu posso trazer de diferencial para esse público que já assistiu a outra montagem, que até mesmo tem interesse de assistir as 2 montagens? Então, eu acho que o público já chega na Casa das Rosas, já vê uma iluminação diferente, a luz de velas. O que é isso, meu Deus do céu? O próprio cenário, que é muito diferente, a casa, que já é um presente para o público, aquela casa. A maioria das pessoas que vem a São Paulo passa pela Casa das Rosas para conhecer. E aí é o bacana que tem uma programação diferenciada em comemoração ao centenário. Então eu acho que eu estou muito satisfeita com tudo acontecendo no momento certo. A gente, para ter um gostinho aí para o internauta da Jovem Pan Online, a gente tem um trecho do espetáculo na Casa das Rosas já, para você dar uma olhada no cenário, enfim, como é que as coisas funcionam. Vamos dar uma olhada e a gente comenta. Tá bom. Ver. Eu nem sei que lugar é esse.
Tem gente me olhando. Sonha de meias curtas, os cabelos rolando sobre o silêncio das espádulas. Sonho da menina, tão menina que até nós duas tomávamos banho juntas. Aposto que o doutor Junqueira é velho. Esses velhinhos camaradas que usam colete com esquecimento. As lembranças chegam a mim aos pedaços. Ainda agora, eu era uma menina. Sônia! Minha senhora! Eu esqueci meu rosto em algum lugar. Tá aí um trechinho mostrando aí que vocês ocupam praticamente todos os espaços disponíveis na Casa das Rosas. Esse vídeo, na verdade, a gente fez na época dos ensaios, em que não estavam prontos o cenário, as coisas, mas a gente precisava de material para levar rádio, programa, enfim. Então a gente até gravou à tarde, dá para ver que não é à noite. Tá então, tudo claro, tá tudo né? claro. E muda bastante. Muda né? muito, mas na Casa das Rosas a gente teve que respeitar muito a programação da casa, porque lá funciona o dia todo para visitação, então a gente tinha que ensaiar. Às vezes as pessoas paravam para ficar olhando o ensaio. Isso é bacana porque vai tendo boca a boca também, mas teve que respeitar muito, até mesmo a utilização da casa, os móveis, tudo. Todos os detalhes, como é tudo à luz de velas, tomar cuidado com a cera também, no chão, Nossa, foi muito cuidadoso o trabalho, muito cuidadoso. Olha, e a questão do piano? A gente vê que você toca em cena, ao vivo e a cores. Você já tocava piano ou você aprendeu pro espetáculo? E não é qualquer coisa, é Chopin, né? Nossa, é muito difícil. Eu já tocava, desde os 13, 14, eu tocava teclado. Né? Então, assim, ler partitura eu já lia. Em 2009 eu fiz o Primo Basílio musical, que a personagem é a Luísa, que não está no Canadá. É inevitável, gente. A gente brinca todo dia, é inevitável, não dá, é mais forte do que eu. Ela fez a Luísa que não está no Canadá. É outra. É outra, do Primo Basílio. E a Luísa, ela tocava piano, né? Então eu tocava duas músicas. Eu tocava Esse Seu Olhar, que eu cantava e tocava, e a música do final, que eu fechava o espetáculo tocando Luísa. E muito difícil, enfim. Então lá eu treinei muito. E voltei a tocar piano bastante. Que também foi o que me incentivou a tocar Chopin. Porque é muito difícil. Então eu estudava todos os dias, assim, de manhã, de tarde, de noite. Porque precisava fazer parte de mim essa música. Porque na montagem do Dan Rossetto, o que acontece? No texto, texto, valsa número 6. Texto, valsa número 6. Na montagem a gente fez o seguinte, a gente diluiu o texto na música. Então eu toco e eu coloco o texto junto. Então não tem aonde começa a música, onde começa o texto, é tudo junto. Então eu preciso tocar e falar ao mesmo tempo um texto. Que não é fácil também. Ai, é muito difícil. É muito difícil. Tem uma hora até que eu toco de ponta cabeça. Nossa, mais difícil ainda. Bom, e aí o Dan é a primeira vez também ele que assina a direção, o Dan Rossetto, é a primeira vez que ele entra em contato com um texto do Nelson Rodrigues profissionalmente para dirigir. Isso. Também foi o primeiro impacto para ele nesse sentido? Ele é um amante de Nelson, gosta muito das obras, enfim, sabe muita coisa. Esse já é o terceiro trabalho meu com o Dan. A gente fez Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, que é um aposto, se você falar de Plínio Marcos e Nelson Rodrigues. Então, naquela época, na montagem, a gente trabalhou um paradoxo assim com as obras de Nelson e Plínio para poder compreender esse universo que, às vezes, que pode ser parecido, né? Mas é muito distante. Então, precisou ter todo esse trabalho de mesa. Foi no Plínio Marcos. Depois, o outro trabalho que eu fiz com o Dan foi o Primo Basílio musical. E agora,
o primeiro texto do Nelson que eu trabalho e o primeiro texto do Nelson que o Dan trabalha. Mas o Dan já tem um vasto conhecimento. Eu não. O meu conhecimento que eu tinha de Nelson Rodrigues era assistir mesmo as obras do Nelson, como plateia mesmo, e ler, enfim, mas um conhecimento tão grande como o Dan tem, só ele mesmo. Olha, hoje a gente está conversando aqui no Espaço Online com a Lígia Paula Machado, ela que é atriz do espetáculo Valsa número 6, em cartaz na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Jovem Pan Online, você pode participar dessa conversa também pelas redes sociais. Se estiver no Facebook, é só curtir a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para cá, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.